fala logo assim, o que foi que te levou a cursar direito, qual foi o motivo, se foi tu mesmo que tivesse vontade, ou se foi família que... Não, foi mais para conhecer mesmo a área. Inicialmente eu não tinha nenhuma afinidade não com a área de direito. Comecei a ter uma afinidade durante o curso, mais ou menos entre o quarto e quinto período, que eu comecei a realmente a gostar do curso. Daí em diante eu fui conhecendo mais, aprofundando mais em relação a áreas, possíveis áreas de atuação, né? Tanto voltado para concurso público, que a gente sabe que existe um leque muito amplo para atuação dentro da área de concurso público, e também para a área da advocacia. Mas a advocacia mesmo eu só passei a conhecer depois que eu me formei, depois que eu tirei a OAB, né? Eu realmente também nunca me vi como advogado. Só depois que eu comecei a advogar, que eu comecei também a gostar da área. Me adaptei, né, e comecei a gostar e vi que realmente assim, concurso público hoje em dia não é tudo como eu pensava, né? Não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas eu pensava, eu fui criado voltado para estudar para concurso público, principalmente por minha mãe ser da área de concurso público, né? Ela é professora. E depois que comecei a advogar, eu vi que não era tudo, que a área particular também é uma área muito propensa para o desenvolvimento profissional. Então, no caso, tu não pensava realmente em advogar. Começou a nascer essa vontade, a criar, depois que tu se formou mesmo. Depois que eu me formei, depois que eu comecei a advogar, não necessariamente depois que eu comecei a advogar, depois que eu vim para o conselho. Porque depois que eu me formei, eu tirei a OAB, fiquei ainda algo em torno de um ano mais recente, mas eu não advogava lá. Peguei uma causa ou outra, mas eu continuava estudando para concurso público lá. Só depois que eu vim para o conselho que comecei a atuar com mais intensidade, comecei a pegar mais causas e eu vi que é uma área que dá para você desenvolver, principalmente porque a advocacia existe em várias áreas. Em todas elas eu acredito que é possível você ter um bom ganho financeiro e ao mesmo tempo escolher uma área que você tenha uma afinidade dentro da advocacia para se especializar. Isso não vai excluir a possibilidade de atuação em outras áreas, e que você vai ser especialista em previdenciário, direito digital. Você pode, mas isso não exclui a possibilidade de você pegar outras áreas como direito civil, direito penal, que é possível, né? Eu entendo que mesmo que você tem uma atuação focada em determinada área, você tem a possibilidade de pegar outras causas, tá entendendo? Qual é a área do direito que tu atualmente hoje trabalha? A principal é previdenciária, mas eu também, como eu disse, eu atuo em outras áreas também, direito penal, civil, sucessão, administrativo, é pouco, mas eu pego. No caso, tu pega o que aparecer assim, tu gosta. Não tem. Mas a tua OAB, tu tirou, tu sempre teve vontade de fazer OAB ou era só por causa do concurso mesmo? Como eu disse, a OAB eu tirei mais com aquela ideia de que tem que ter OAB para ter uma prática jurídica. Que alguns concursos públicos exigem a prática jurídica, né, no mínimo 3 anos de prática jurídica, para você poder assumir o cargo. Aí eu tirei a OAB mais com essa ideia de pegar algumas causas para ter essa prática jurídica, para se eventualmente eu chegasse a passar em um concurso público que exigisse essa prática jurídica, eu ter ela já provada, né, por meio dessa prática, que seria por meio da advocacia. Mas, como eu disse, eu comecei a exercer a advocacia
comecei a pegar causas, comecei a ter um ganho financeiro e eu vi que concurso público não é tudo, tá entendendo? Eu penso dessa forma atualmente. E existem várias e várias formas de você fazer uma publicidade dentro da advocacia, dentro do código de ética e você conseguir se desenvolver. Atualmente eu exerço mais o boca a boca, mas a digital, como o Instagram, aquele Google Ads, também já é permitido pelo código de ética. A participação de podcast também ajuda, né? Exatamente. Ajuda. Esse Google Ads eu sei que ele é permitido, pelo menos por aqui, o de Pernambuco é permitido, o código de ética de Pernambuco é permitido, né? Que seria uma das principais formas de captação, seria esse Google Ads, que é uma propaganda paga, basicamente, né? Dependendo da área que você fizer a propaganda, por exemplo, atuação em inventários, se você fizer uma propaganda boa, você vai ter um alto custo ou um baixo custo no desenvolvimento da propaganda e um alto ganho. E ele consegue direcionar o público, né? Consegue direcionar o público. A vantagem, às vezes um divórcio, o pessoal que ele já entende, às vezes algum estado específico que ele consegue identificar. Divórcio, que é uma área relativamente fácil de se atuar, né? Coisa de alta complexidade, você consegue direcionar para essa atuação específica. E é uma área também que tem um alto ganho, a depender da causa. Se você pegar um divórcio que tem um casal que tem um alto patrimônio ali, você vai cobrar ali em cima do que tem aquele casal, tá entendendo? Você pode cobrar um mínimo da tabela da OAB, não me recordo agora quanto é exatamente o mínimo, mas deve ser algo de 4 a 6 mil, ou você pode cobrar uma porcentagem em cima do patrimônio ali da galera, do pessoal que está se divorciando, tá entendendo? Que a gente era para ter feito antes de você se formar e pegar a sua ordem, você estagiou, fez alguma coisa que envolvia o direito já? Estagiei sim, eu estagiei em órgão público, né? No Ministério Público Federal, mas tive outras oportunidades também. Mas esse órgão público foi o primeiro estágio, foi a primeira oportunidade que eu tive. E eu vi que apareceu outras oportunidades na época, mas eu vi que não era vantagem eu sair do Ministério Público, porque lá o aprendizado foi muito grande. E eu penso dessa forma, tenho certeza, na verdade, que o estágio é essencial durante a faculdade. Você vai ter um aprendizado muito grande, principalmente se você tiver essa mentalidade de vou atuar na advocacia. Se você fizer um estágio dentro do escritório de advocacia bom, você ajuda a se localizar no que quer. Exatamente. Vai ajudar a se localizar no que quer. Você vai já sair da faculdade com uma mentalidade forte para atuar na advocacia. Diferente do que eu tive, né? Eu estagiei dentro de um órgão público, eu não tive essa mentalidade, mas ele ajudou muito porque eu tive um aprendizado dentro da área jurídica. Não tive um aprendizado dentro da área empreendedora voltado para a advocacia, que eu teria se eu tivesse dentro de um escritório de advocacia. Mas mesmo assim, ainda ajudou muito, tá entendendo? E tem alguém da família também que é formado, que é bacharel em Direito, que é advogado hoje, ou não? Tem 2 pessoas, né? Tem minha irmã e um tio meu. Quem atua mais é o tio meu, mas minha irmã também atua pouco, mas também atua. Mas eu iniciei sozinho. E, graças a Deus, consegui desenvolver, né? Dentro da área. Quais foram as dificuldades que tu encontrou ao começar? O pessoal saber que tu estava mexendo com isso, o pessoal vir atrás. Como foi? É complicado, né? Na advocacia, quando está se iniciando, sempre vai ser muito difícil. Eu acho que a principal complicação não foi nem a parte jurídica. De certa forma, eu tinha, quando eu comecei, já um conhecimento bom de como fazer uma petição, como desenvolver um processo.
eu já tinha um conhecimento bom por causa do estágio que eu tive dentro do Ministério Público. Eu acho que a principal dificuldade foi a captação, né? Principalmente na minha época, quando eu iniciei, porque eu iniciei dentro de da época da pandemia, né? Tava tudo fechado e foi muito pouca a captação por causa disso, eu acredito. Não se via as pessoas na rua, você não podia conversar com as pessoas, tá entendendo? E o pessoal, e também o pessoal em casa, às vezes... Aí, se uma pessoa precisasse de algo, ela ia recorrer àquele advogado que já era conhecido, né? Não um advogado que está iniciando ali, que está tentando, que está ali conversando com as pessoas, né? Mas eu acredito que a principal forma de captação para quem atua dentro do interior seria conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas, dizer, ó, sou advogado, se apresentar como advogado. Porque às vezes você está iniciando, às vezes você fica sem jeito de dizer que é advogado. Eu acredito que seja uma percepção minha, né? Às vezes porque você está iniciando, está sem jeito, mas você tem que se apresentar mesmo como advogado, as pessoas ficarem sabendo que você é advogado. E aqui, quando elas precisarem, ela recorre a você. E depois do primeiro processo, depois aconteceu o primeiro, se der tudo certo, já é a divulgação para o próximo, né? Boca a boca é melhor. De certa forma foi o que aconteceu, né? Que primeiro, assim, não foi o primeiro processo, mas a principal que me levou a ser a minha principal atuação dentro do direito previdenciário foi um dos meus primeiros processos que foi aprovado o benefício para o cliente, que foi na justiça, inclusive, e depois desse primeiro processo começou a aparecer vários outros, né? Tá entendendo? Você disse que entrou na pandemia, né? Já é advogado desde a pandemia. Acho que teve alguma mudança após pandemia ou continuou a mesma coisa? Mudou muito o trabalho depois da pandemia ou continua a mesma coisa? Mudou, porque na pandemia... Tecnologicamente eu falo, até hoje são videochamadas, né? Temos hoje como audiência, videoconferências e tal. Mudou, porque foi durante a pandemia que se implementou essa questão das audiências virtuais, né? Se não fosse isso, muita coisa estava parada durante a pandemia, né? E ainda hoje, os fóruns, as comarcas, elas ainda realizam audiências virtuais. Algumas não, algumas são obrigatoriamente presenciais, como a Justiça Federal de Garanhuns. Excepcionalmente, eu acredito que eles permitem que seja realizada virtualmente, mas em regra é presencial, entendendo? Mas outras comarcas, aqui em meu conselho mesmo, ainda é permitido que seja realizada virtualmente. Se você estiver em outro estado, tiver uma audiência aqui, você pode entrar virtualmente, entendendo? Se torna mais volátil, tanto para o advogado, juiz, fica mais fácil para todo mundo, né? Isso do deslocamento, né? Então as audiências hoje que mais você participa hoje são por videoconferência? São mais por videoconferência. Só se o advogado quiser ir lá, falando aqui em Bom Conselho, você tem a opção de ir. Mas até eles preferem que seja virtual. Porque é o conforto de todo mundo, às vezes, né? Deslocamento. Eu acredito que seja isso, né? Mas nós estamos aqui com o nosso amigo aqui, né, advogado, está presente aí, por Do Jefferson Correia Curvelo Cavalcante. Advogado previdenciarista, a principal área previdenciária e atuante em Bom Conselho na região. E é isso, acredito.